Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências e lançamos diálogos sensíveis com o propósito de lançar sementes de reflexões nos corações dos casados. Tá na Rotina todas as terças-feiras e sextas-feiras, às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube para você. Eu sou a Raquel do Fábio. Eu sou o Fábio da Rainha. E nosso versículo, como sempre, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Acreditamos que, como casal, a gente tem que se apoiar, ter um apoio mútuo, mas a base desse apoio tem que ser Deus. Ele que tem que ser a terceira dobra, dando firmeza e sustentação à construção desse casal. E hoje, trazendo aqui um tema bem leve, bem suave, mas reflexivo para você que está nos assistindo, para você que é casal, né? Para você que é casado, o que os votos do casamento representam em seu relacionamento hoje? Vou repetir. O que os votos do casamento representam em seu relacionamento hoje? É, É uma pergunta bem profunda, né? Porque quando a gente fala em casamento, em votos, a gente geralmente vê lindos textos, várias promessas de amor, de fidelidade, sem contar na bênção que geralmente o cerimonialista, ou pastor, ou juiz de paz dá, que é na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Esses são os votos de praste que o cerimonialista que está fazendo aquele casamento faz. E os votos dos casais? Será que a gente tem se preocupado em honrar no dia a dia? O nosso casamento, no dia do nosso casamento, foi tantos eventos. E os nossos votos foram muito simples. Ele me pediu para sempre falar a verdade para ele e nunca traí-lo. e ela me pediu para que eu nunca mudasse meu jeito de ser, minha maneira de ser com ela, Se fosse para melhor. para melhor. Esse foi o meu voto, o que eu pedi para ele e o voto dele para mim. E assim, diariamente a gente se esforça mutuamente para a gente honrar o voto que a gente fez, o que a gente prometeu um ao outro no dia do nosso casamento. Apesar de parecer simples, esses pedidos, eles simbolizam muita coisa. Não é porque eu pedi apenas em 2 palavrinhas algo à minha esposa e ela em apenas uma palavrinha a minha, isso não quer dizer que é algo basicão de se fazer. Não, não é isso. Ele envolve muita coisa que nós temos que praticar, exercer diariamente com o nosso cônjuge, Exato. né. Não é simplesmente pelo fato de o Fábio, ela ter me pedido: "Ah, amor, que você nunca mude a sua maneira de ser, seu jeitinho de ser, seu Fábio de ser". Não, aí vem uma grande responsabilidade para mim como marido da Raquel. É eu buscar todo santo dia ser aquilo que ela sempre viu em mim, e cada vez melhor. Não importa se
no primeiro ano, nos primeiros meses de aquele rapaz a qual ela via, se identificou, se apaixonou e desejou para si na escola, e tempos depois, muito tempo depois, ela se aproximar desse rapaz e esse rapaz, que sou eu, permanecer a mesma pessoa, com o mesmo caráter, sabe? E aí vem anos depois, 19 anos depois, essa mesma pessoa, esse mesmo ser humano, ser a mesma pessoa, mas muito mais evoluído. Exercer todo santo dia essa promessa, esse pedido que ela me fez. Isso, primeiro segredo, Deus em nossos corações, para buscarmos sempre fazer o melhor ao nosso cônjuge. São muitas informações, são muitas ferramentas, muitas buscas por conhecimento, aprendizado para colocar em prática. Porque votos, qualquer um pode dizer no dia do casamento, porque o casamento é um grande evento. E todo mundo, eu sonho um dia poder casar com a minha esposa com tudo que tem direito. Esse é um sonho meu, já não é um sonho dela, é um sonho meu, né? Eu espero fazer algo em algum momento, né? Mas o dizer num papel, a palavra pode vir. Será que aquilo que você disse naquele dia, naquele momento, perante a todos os convidados, será colocado em prática? Boa pergunta. Esse tema veio hoje. Hoje a gente estava em um determinado lugar e veio uma senhora e eu estava falando comigo mesmo, com Deus. Olha, Senhor, não manda não, que eu não estou afim de ouvir ninguém hoje. Não estou afim de ouvir ninguém, Senhor. Não manda não, não vem não. E a senhora foi se aproximando, foi se aproximando. Aí eu, tá bom, Senhor, tá bom. E ela tentou sondar a gente, porque na cabeça dela, a gente era ou recém-casados ou um casal de namorado, né? E aí ela foi perguntando. Aí, quando ela descobriu que a gente já estava juntos há um longo tempo, quando ela viu o nosso filho, ela falou assim: se você tem um homem que chame a responsabilidade para si, você tem que valorizar que está difícil. Eu casei com 17 anos e fui até o último dia de vida dele. Hoje eu estou aqui apoiando o meu neto, mas se o meu marido tivesse vivo, eu não estaria aqui. Se o meu marido tivesse vivo, eu estaria em casa, cuidando da casa, preparando uma comidinha para ele, para quando ele chegar, tá tudo organizado. Como ele faleceu, me permite estar aqui apoiando a minha filha e o meu neto. E aí ela começou a falar da relação dela, falar da construção do casamento dela. E assim, me veio a questão em determinados momentos, ela falava, porque hoje é tudo muito raso. Hoje a gente fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O primeiro problema que tem de saúde já é motivo para se separar. Então, minha filha, se você está com ele há tanto tempo, valoriza, cuida. E ela ficou ali me aconselhando, mas assim, o tempo todo ela voltava no cerimonialista, né? Na afirmação que o cerimonialista falava da relação, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. E isso me fez refletir. A gente sempre reflete, né, sobre os nossos votos, a gente sempre conversa. Graças a Deus por isso, Deus é muito bom. E ao mesmo tempo eu me senti tão feliz porque uma senhora de 60 e poucos anos que assim tá ultimamente no nosso convívio,
achar que nós estamos em início de relacionamento. É, verdade. Assim, é uma coisa muito gostosa, sabe, porque você fala eu pensei na hora: "Senhor, glória a Deus, a gente está honrando os nossos votos até aqui, que o Senhor continue nos ajudando a honrar". Glória a Deus que o início foi muito difícil, muito conturbado, passamos por muitas turbulências, mas o cuidado, o amor, o carinho, a cumplicidade, a amizade, o desejo continua vivo ao ponto de alguém achar que a gente está no início. Isso, assim, me fez refletir sobre os votos que a gente faz. É, e também algo que hoje, depois que veio esse tema, né, mediante essa situação, nós estávamos pesquisando e o número de divórcios que estão crescendo porque há problemas financeiros no relacionamento. Os votos é na riqueza, na pobreza, ou na pobreza ou na riqueza, né? Então, isso é um dos princípios de que o casal vai passar em algum momento, ele vai se aperfeiçoar como casal, naquele estágio onde os recursos são escassos, onde onde são 2 pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto, com trabalhos diferentes, com verbas diferentes e tendo que fazer muitos sonhos. Sonho de ter uma casa, de ter um apartamento, de ter um veículo, de ter uma situação financeira boa, de poder passear e, muitas das vezes, isso ainda é prematuro no momento do casamento. E como lidar com isso? Às vezes, você casa, faz um grande evento e na semana seguinte o desemprego bate à porta de um dos 2. Então, como você superar essas barreiras? E aí a gente se depara, né, com essas pesquisas onde os relacionamentos estão chegando a um ponto final justamente pela questão financeira, onde seria um momento de se erguer, porque são 2 pessoas. As probabilidades de tudo dar certo dos 2 juntos são maiores do que um só. Então, isso é muito angustiante de a gente ter essa percepção da mídia com o que está acontecendo atualmente, onde muitos casais decidem chegar ao fim porque não aguenta que um outro esteja desempregado ou que os recursos estejam escassos, mas a vida real, ela é assim. Por isso Na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E o interessante é que, segundo dados do IBGE, na última década, cerca de 57% dos divórcios foram por conta de problemas financeiros. Tem um dado também muito interessante quando se fala de doença que eu não peguei a porcentagem, mas eu estava lendo acerca disso. O índice de mulheres abandonadas quando elas enfrentam câncer de mama é altíssimo. São poucos os maridos que acompanham esse processo de tratamento até o final. Quer dizer, na saúde e na doença, mas na doença o cônjuge se ver abandonado, o cônjuge se ver sozinho. Então, na realidade, são promessas vagas, são promessas que muitas vezes a gente faz para encantar a plateia, não um pacto com o nosso cônjuge.
Sabe, eu acho importante a gente refletir acerca disso como casados. Eu acho importante a gente refletir se a gente está cumprindo, se a gente está honrando. Porque eu não tive, casamento, na realidade, a gente não tem nenhuma foto do nosso casamento. No dia do nosso casamento foi um caos no Rio de Janeiro, mas para a honra e glória do Senhor, a gente conseguiu chegar até o cartório e oficializar nossa relação. Mas eu já fui em casamentos e, assim, gente, é um espetáculo. Uma festa de casamento é um espetáculo. É uma coisa linda, é uma coisa deslumbrante, mas eu tenho percebido que é um evento, não muitas vezes para o noivo ou para a noiva. Muitas vezes é um evento para ostentar um poder. Porque cada vez mais são coisas extremamente glamurosas, extremamente extravagantes, e não que eu seja contra, tá? Eu acho que cada um tem que buscar fazer o melhor para si. Cada casal tem que buscar fazer o que é melhor, o que eles gostam, o que eles se identificam. Mas já teve casamentos que a gente foi lindíssimos, votos maravilhosos, votos que te faz chorar. E com 2 meses de casados, houve ruptura, houve pedido de divórcio. Então, eu acredito que, como casal, a gente tem que refletir os nossos votos, igual aquele filme com a Ada Sandler, como se fosse a primeira vez. Um filme lindíssimo. Só de pensar, um filme maravilhoso, onde ele se propõe a honrar os votos diariamente. Eu gostaria de convidar você, cônjuge, a essa reflexão. Você tem honrado o voto que você fez ao seu cônjuge no dia do casamento? Você tem trabalhado para fazer valer esse pacto que você fez diante de Deus e dos homens, das testemunhas mais importantes para você e para o seu cônjuge. Até porque no dia do evento, você seleciona a dedo as pessoas que vão estar ali como testemunha. Os padrinhos, as madrinhas, os convidados, né? Fora os inúmeros recursos que vocês abrirão mão para a realização desse evento. E aí colocar esses votos escritos num papel, chegar diante de todos, do microfone, falar, chorar, rir, brincar, debochar, zoar o amigo, tô me casando, zoar a amiga, né, tô me casando. Mas os dias se passam, as semanas se passam, os meses se passam, os anos se passam, e estes votos, vocês trazem a reflexão do que vocês estão fazendo hoje? Quando falamos em doença, não precisamos citar que a pessoa, o seu cônjuge, tem que estar de cama. Não, não precisa. Basta eu, como marido, dar apoio à minha esposa quando ela tiver de TPM, de eu poder tentar, de alguma forma, aliviar a dor dela, que eu sei que é muito ruim. Você buscar tentar se colocar no lugar dela e buscar ajudá-la com apoio no que você puder fazer. Ela vai te orientar. Às vezes a minha esposa só quer ficar quietinha comigo, abraçadinha, deitadinha. E eu já fico feliz, já paro tudo. Se eu posso naquele momento, é o meu momento. Minha esposa está de cama? Não, ela está num momento delicado, frágil, que todo mês isso acontece com todas as mulheres. Basta um marido
ter a consciência, todo mês, de dar o apoio. Assim como às vezes vem uma gripe, a esposa, o esposo estão tossindo, estão espirrando, e você se preocupar em fazer um chá, ir na farmácia, comprar um remédio simples que possa tratar. São pequenos detalhes no relacionamento que faz a diferença. Sim, faz a diferença. Eu não preciso alguma coisa acontecer com o meu cônjuge. Ah, mas as coisas estão difíceis financeiramente. Sim, para todo mundo. O Brasil, inclusive, está nessa questão do que os Estados Unidos está para implantar mediante os impostos. Mas será que eu, como cônjuge, estou buscando estar de mãos dadas com a minha esposa ou com meu esposo para fazer algo mudar? Às vezes é ajoelhar e orar, às vezes é sentar, vamos dar uma ajustada no currículo, ficar percebendo se tem alguém que possa ajudar, alguma coisa, já é o suficiente para que juntos vocês possam superar essas barreiras que às vezes bate na porta de qualquer um quando se trata-se de economia. É honrar esses votos todo santo dia. Aquilo que você profetizou mediante a todos os convidados, de você trazer à tona todo santo dia e colocar em prática e falar: "Eu serei um indivíduo melhor para o meu cônjuge". É fácil? Não, não é fácil. Tem os seus desafios, mas vale a pena. Vale a pena porque foi a pessoa que você escolheu. Foi a pessoa que você escolheu amar, foi a pessoa que você escolheu respeitar, foi a pessoa que você escolheu honrar. E honrar esses votos é uma decisão diária. Sim, eu não sei se você tem o hábito de pensar nos votos que você fez, tem o hábito de refletir se você está seguindo ou não, mas assim, o episódio de hoje é um convite a te lembrar do dia do seu casamento, a te lembrar da expectativa que você estava no seu coração de ter aquele homem ou aquela mulher como seu marido, como sua mulher. Assim, que expectativa gostosa. A expectativa que você estava de ter aquela primeira noite de amor com ela. A expectativa de que você estava no seu coração de honrar, de amar, de proteger, de valorizar. A expectativa que você estava de passar o resto da sua vida com aquela pessoa e fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para fazer aquela pessoa feliz. Exatamente. Na alegria, na tristeza. É você todo santo dia, quando o seu cônjuge estiver cabisbaixo, você arrumar formas e estratégias de tirar um sorriso, de aliviar o fardo que muitas das vezes pode vir de fora do seu ambiente de trabalho, do trânsito caótico, de qualquer situação que não tenha nada a ver com a sua relação. E a pessoa, ao entrar dentro de casa, está preocupada, angustiada com alguma coisa, e você buscar estratégia de tirar um sorriso. Exatamente. Naquele dia você não estava preocupado em olhar para nada, em olhar para ninguém, em olhar para o casamento de ninguém, para a relação de ninguém. Você estava somente preocupado com aquela pessoa, em fazer feliz aquela pessoa, em trabalhar, em se esforçar para construir o melhor junto com aquela pessoa. Então, esse episódio é um convite a você voltar a olhar para o seu cônjuge da mesma maneira, a focar os olhos nos sonhos, nos planos, nas promessas, nos pactos que vocês fizeram juntos naquele dia e a se esforçar
todos os dias para honrar, a se esforçar todo dia pelo menos 0,0001%. E se você, por um acaso, não se recorda, vá lá, cavuca, aonde talvez você tenha guardado aquela escrita, aquele papel, aquele impresso. Vamos supor que tenha se perdido. Vai lá ver onde está aquele vídeo que foi gravado. Reveja. Reveja se for possível junto com o seu cônjuge. Olha, amor, olha o que dissemos um para o outro diante de tantos convidados. Estamos nos esquecendo de praticar isso diariamente, um olhando para o outro. Que bom ver esse vídeo. Vamos nos corrigir? Vamos buscar colocar estes votos em prática. Sim, a gente não sabe quais foram os votos que vocês fizeram. A gente compartilhou aqui o nosso. O nosso, na realidade, nem foi voto, foi pedido. Essa é a verdade. Eu pedi para ele porque ninguém nunca na minha vida tinha me tratado tanto tempo da maneira que o meu marido me tratou, com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho, sabe? É tão bom você se sentir amado, é tão bom você se sentir valorizada. E eu nunca queria que ele mudasse o jeito dele comigo. Nunca. Eu sempre falo, é uma coisa que eu sempre falo para ele: você nunca vai mudar o seu jeito comigo, né? Só se for para melhor. E ele me pediu isso: sempre me fale a verdade, nunca me traia. Assim, não foram votos, foram pedidos. E que a gente, diariamente, a gente se esforça para a gente honrar esses pedidos através dos nossos comportamentos, através das nossas ações. Mas aí vem um detalhe. Eu pedi para que nunca mentisse, mas isso tem que valer principalmente de mim para você. Então a gente sempre foi verdadeiro um com o outro. Então, você, casal que está nos assistindo, esse episódio de hoje é um episódio bem simples, mas o propósito, assim como hoje nós fomos recebemos essa mensagem e decidimos, falamos, vamos fazer algo diferente hoje. É uma reflexão, assim como para a gente trouxe uma avaliação. Da nossa construção, porque foi muito emocionante para mim. É uma pessoa tentar sondar, ela tentou sondar se ele era o pai do Davi, se ele era meu namorado. Ela ficou ali tentando. Porque ela identificou que a gente fosse ou um casal de namorados ou um casal de recém-casados. E pra gente foi meio que estamos no caminho, continuamos trilhando a nossa jornada. E o principal foco, assim, dessa mensagem que quando ela começou a compartilhar, fatos da vida dela comigo, foi o seguinte: a gente tem que focar em nós. A gente, como casal, a gente tem que levantar muros como casal, tá? Para proteger a nossa construção. Levantando muros para a gente não olhar para o outro, para a gente não se comparar, mas para a gente olhar para a nossa relação e ver se a gente está honrando e ver se a gente está vivendo o que a gente prometeu. O que a gente prometeu diante de Deus e diante dos homens. Para mim, essa impressão dela, da gente ser recém-casados, ou da gente ser um casal de namorados, foi mais uma confirmação de que nós, como casal, estamos com o muro levantado. Com o muro levantado cercando a nossa construção e que a gente está olhando para dentro. E que a gente está focando no que é importante um para o outro. Que a gente está semeando diariamente
nutrindo diariamente a nossa relação com amor, com respeito, com verdade, com cuidado, com o jeitinho nosso de ser. Então, que você reflita, que você examine os votos que você fez no dia do seu casamento, que eu tenho certeza que deve ter sido um dia marcante, um dia extraordinário, um dia sem igual. Mas que você busque viver, que você busque praticar, que você busque honrar, que você busque, assim como no dia do seu casamento, que você tinha tantos planos, tantos sonhos, tantas expectativas de uma construção sólida, você trabalhe para colocar em prática todos os dias. E aí, dá um pulinho lá para ver aquelas fotos, onde guardou, né, teus votos. Talvez você nem tenha conseguido dizer, né, na frente de todos. Talvez você chegou lá, falou aquilo que veio do coração, que é mais forte e poderoso, mas o tempo passou. E esse tempo que passou, o hoje, caiu no esquecimento, devido à rotina e tantas outras coisas que são tomadas à força de nós. E aí vale a reflexão a você: assistir, ver, relembrar aqueles votos que vocês fizeram juntos, trazer para o hoje, colocar em prática e viver uma vida Feliz, uma feliz. construção. Se você não está vivendo esses votos, se você não está honrando esses votos, como casal, se coloquem em oração diante do Senhor e peça: Senhor, eu não estou honrando o que eu prometi, eu não estou honrando o pacto que eu fiz diante do Senhor e diante dos homens, que o Senhor me ajude a ser o marido que o Senhor me chamou para ser, a ser a esposa que o Senhor me chamou para ser, a ser a mãe que o Senhor me chamou para ser, a ser o pai que o Senhor me chamou para ser. Me ajude, Senhor, a ser o homem de valor e a mulher de valor que o Senhor me chamou para ser. Que o meu casamento, que a minha construção, o Senhor seja a base, o Senhor seja a fortaleza, o Senhor seja quem sustenta, o Senhor seja o que direciona o caminho que eu devo seguir. Peça a Ele que Ele te ajude, que Ele te oriente, que Ele te traga instruções para que você comece hoje a colocar em prática, se você não está colocando, para que você comece hoje a honrar o que você prometeu e reviva esse momento, conforme meu marido falou. Vá lá, vá ver, reviva esse momento e traga toda essa expectativa, toda essa alegria, toda essa euforia que você viveu nesse dia para essa construção hoje. E não deixe de fazer amanhã. Todo dia, 0,01%, todo dia, todo dia, todo dia. Que eu tenho certeza que você vai estar honrando não só para você, como para sua família. Você vai estar honrando para pessoas que muitas vezes nem te conhecem, mas à frente vai perguntar a você: tantos anos de casados, vocês são recém-casados? Vocês estão no início de namoro? Verdade. Que a sua construção seja um testemunho vivo de um relacionamento saudável, de um relacionamento construído aos pés do Senhor, um relacionamento que decide honrar, um relacionamento que decide servir, um relacionamento que decide viver o que prometeu. Eu não sei você, mas de repente, após
você assistir os vídeos, rever aquele rascunho, né, dos votos. Uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, volta e meia, a gente, com apoio até do nosso filho, tire a aliança um do outro, use um filho de vocês, se assim vocês tiverem, ou então aquele amigo ou aquela amiga bem próxima. Tira um dia para fazer uma pequena comemoração, se for possível no dia do aniversário de casamento de vocês, porque o aniversário não é apenas lembrar da data, mas dos votos que disseram um para o outro e que ficou marcado, registrado perante a todo mundo. E reviva esses votos com as alianças. Tirando as alianças, a minha não s deixa eu ver se a minha saiu aqui, a minha tá toda, A minha tá perfeita, a dele tá toda né, esbagaçada. Mesmo tempo de uso. isso aqui prova o homem trabalhador, entendeu? Então, tire, volta e meia a gente faz essa brincadeira aqui em casa, faça essa brincadeira aí com o seu cônjuge, com sua esposa, ou sua esposa com seu esposo, pegue um filho, vá lá, anote: "Vamos fazer o voto aqui de novo", faz uma jantinha especial, um almoço, um churrasco, uma brincadeira, sabe, para vocês relembrarem daquele momento tão extraordinário. E o nosso filho, ele simplesmente ama nos casar de novo, é muito engraçado. Falar para ele que ele vai fazer uma mini cerimônia de casamento, ele ama, adora. E, assim, a nossa na minha aliança está escrito sonho real, porque, assim, meu marido foi meu sonho real, a minha família é o meu sonho real. Eu nunca fui muito de sonhar, de idealizar, de fantasiar. Meu único sonho sempre foi ter minha família, ter o meu marido e o meu filho. E eu falava para Deus: eu quero um filho e tem que ser homem. Não queria menina. E assim, na minha aliança está escrito sonho real, não dá quase nem mais para ler. E na aliança do meu marido está escrito rainha, que é É. a palavra que ele mais me chamou nesses anos de casados foi rainha, né. Então, assim, o nosso filho, todas as vezes que a gente fala: "Filho, vem aqui, vem celebrar mais um ano de casamento", ele ama, ele adora. É, porque é uma das formas que a gente colocou para ensinar o filho no caminho. Então é isso aí, mais um momento de reflexão para você. Você casal, você que está nos assistindo, que esse episódio de hoje venha valer muito a pena para você, que traga uma reflexão extraordinária para o seu hoje, para você refletir sobre os votos de casamento para aquela pessoa que está do seu lado diariamente. Essa pessoa que disse sim para você diante de tantas pessoas, às vezes até pessoas estranhas, mas estavam ali, apoiando, celebrando o casamento de vocês. Isso aqui é ouro ou prata. O que vale são os votos que vocês fizeram na frente de tantas testemunhas e, e principalmente perante Deus, porque é Ele que abençoa a nossa relação a dois. Verdade. Então, que este episódio de hoje traga uma reflexão. E se você puder assistir, é como se fosse a primeira vez, com Adam Sandler, um filme dele magnífico, Excepcional. onde a futura esposa dele, antes de ser esposa dele, sofre um acidente e ele então tem que reconquistá-la todos os dias. Não vou dar mais spoiler. Vale a pena você hoje ir em um site de streaming e ver, assistir esse filme que vai ser de grande valor para a sua vida. Justamente nisso que nós estamos trazendo hoje neste episódio. Se esse episódio fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que você acredita que vai
precisar ouvir essa mensagem. Sim, agradecemos imensamente a sua companhia, por você estar aqui conosco, nos incentivando, nos apoiando. Estamos muito felizes, porque cada dia aumenta mais um pouquinho o número de seguidores. Somos muito gratos a cada um de vocês que tem chego e que o Senhor continue nos ajudando nessa jornada aqui de compartilhar, reflexões, de compartilhar experiências que venham agregar na construção de um relacionamento saudável. O objetivo do Tá na Rotina é esse: criar uma comunidade para trazer reflexões, uma palavra de edificação para não somente para a nossa vida, Exato. mas principalmente para a sua que está aí. Então pode nos mandar mensagem, uma mensagem através das redes sociais. O nosso propósito é criar uma comunidade Forte forte. de casais que estão unidos, são conectados, de casais que se amam, se respeitam e que desejam, sabe, continuar construindo uma relação forte, uma relação, é prazerosa, uma relação, diante dos pés do Senhor. É isso. Toda terça-feira e sexta-feira, às 19 horas, somente aqui no canal do YouTube. Não deixe de compartilhar este episódio com amigos, conhecidos, familiares e todas aquelas pessoas que estavam presentes lá no dia do seu casamento. Obrigada! Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.